Hoje nós estamos aqui no condomínio Világio de Capri, em Votorantim, e nós vamos apresentar para vocês essa casa. É uma casa de aproximadamente 190 metros quadrados, num terreno de 310 metros quadrados, uma casa acessível, térrea e com vários detalhes bem interessantes para vocês conhecerem. Vamos começar a conhecer essa casa então. Aqui na garagem a gente já tem alguns detalhes bem interessantes, que é o fato de que é uma garagem para 2 carros, porém a gente tem uma abertura num pergolado feito de concreto. Esse pergolado será coberto por vidro, então traz bastante iluminação para essa garagem, o que naturalmente traz iluminação para dentro da casa também. E nessa garagem a gente já tem 2 acessos, o acesso principal da casa, mas a gente não vai entrar pelo acesso principal primeiro, a gente vai entrar por este outro acesso aqui. Aqui a gente tem acesso ao ateliê. Essa cliente, ela costura, ela faz bastante artesanato, então a gente priorizou, era uma prioridade da família, ter um espaço para ela poder deixar as máquinas de costura, para ela poder ter esse momento dela aqui. Então a gente já trouxe essa necessidade aqui para frente da casa, porque aí, como ela é um espaço de bastante permanência dela, ela consegue estar sempre olhando também a vegetação. A frente dessa casa tem uma área verde bem legal, então a cliente consegue, enquanto costura, que a mesa dela vai ficar aqui, enquanto ela costura, ela consegue ficar olhando essa área verde aqui num vidro grande que a gente colocou nessa fachada. O que faz com que ela tenha bastante iluminação para esse espaço, visto que ela mexe com detalhes, né, coisas pequenas, então ela tem bastante iluminação. E a gente tem esse acesso que a gente mostrou para vocês, que a gente entrou, porque se ela precisar receber algum cliente, alguém, ela consegue já receber direto por essa porta de entrada que vem direto da garagem. Aqui uma curiosidade desse espaço é essa janela. A janela, ela é relativamente baixa, né? Mas ela é proposital, porque a ideia é que aqui em volta ela tenha uma estante bem grande para ela guardar todas as caixinhas, todos os materiais que ela precisa de costura. E aqui embaixo a gente vai ter as mesas de máquina de costura dela também. Então quando ela estiver sentada aqui, ela vai estar na altura ideal para enxergar o lado de fora. Ela gosta bastante de orquídea, ela tem bastante vegetação, então ali a gente vai fazer uma parede com orquídea e com toda a vegetação para enquanto ela costura, ela fica na altura ideal para enxergar essa área verde nesse espaço. E além disso, a gente tem bastante, é possível visualizar que a gente tem bastante tomada nesse espaço, por motivos óbvios. Ela tem várias máquinas de costura, ela precisa de vários pontos de tomada para atender bem a necessidade dela diante do que ela vai realizar aqui dentro desse espaço. Então vamos entrar pela entrada principal, a gente volta para o ateliê já já. Então aqui é a entrada principal da casa. Quando a gente entra na casa, do lado direito a gente tem a sala de TV, então a TV vai ficar naquela parede ali, o sofá vai ficar aqui, olhando para a TV, e pro lado de cá a gente tem a cozinha gourmet. Então essa casa não é uma prioridade para os clientes churrasqueira, eles não têm o hábito de fazer muito churrasco, mas eles gostariam de ter a churrasqueira, né, numa opção, se eles quiserem fazer um churrasco. Então para eles funciona muito bem uma cozinha gourmet. Então aqui a gente tem a cozinha gourmet, a ilha. Nessa ilha vão ter banquetas e pro lado de lá vai ter a cuba, o cooktop, o forno, enfim. E na parede da churrasqueira é a churrasqueira e uma bancada para apoiar air fryer, enfim, equipamentos gerais. E todos os armários e geladeira ficam também naquela parede principal. Vou trazendo para vocês aqui alguns detalhes interessantes, depois eu comento um pouco sobre os detalhes construtivos dessa casa. Mas aqui uma observação interessante, aqui a gente tem a nossa sala de TV e aqui já temos a primeira demão de tinta na casa, mas olha que interessante, a gente já consegue enxergar lá no fundo da primeira demão. A gente fez alguns testes de tinta, isso é bem interessante, a gente indica bem para os clientes, sempre para os clientes, façam testes de tinta para conseguir escolher qual que é a tinta preferida, porque isso muda bastante de papel para parede, enfim. Mas vamos ali para a cozinha, para a gente mostrar alguns detalhes bem interessantes em relação à cozinha. Aqui nós temos esse nicho que está embutido na parede. Para vocês entenderem, aonde tem essa área de pintura é onde vão armários. Nessa parte aqui onde não tem pintura, nem massa corrida, é onde vai ser instalado o revestimento. Então aqui é onde vai ser a bancada de apoio, que eu comentei, que vão ser os equipamentos gerais. Nessa bancada a gente vai ter também o purificador de água. O purificador de água, ele tem que estar na tomada, ele tem ponto de água que tem que sair. Normalmente ele não consegue encostar totalmente na parede, porque esses
essas ligações acabam atrapalhando que o purificador encoste, que o equipamento encoste 100% na parede. Por conta disso, para evitar isso, a gente fez um nicho. Dentro desse nicho, a gente tem o ponto de tomada, a gente tem o ponto de água, então o purificador que vai ficar em cima dessa bancada consegue ficar muito bem encostado na parede, evitando que fique um vão por trás. O mesmo a gente fez para ponto de lava-louça, que está escondidinho aqui atrás dos tijolos, mas a gente tem aqui também esse nicho com esse ponto de água, com esse ponto de energia, para que o equipamento consiga ficar bem encostado na parede. Uma curiosidade importante também que eu gostaria de comentar aqui dessa área social completa é que a gente pensou bem nas questões de aberturas. O terreno de frente ele tem 10,5, então a gente tinha alguns detalhes, íamos encostar a casa de um lado, e aí algum ambiente a gente ia ter uma dificuldade para iluminação. Então a gente pensou no seguinte, a gente tem essa abertura que dá ali na garagem, como a nossa garagem ela é bem iluminada por conta das aberturas ali do pergolado, não foi um problema em questão de iluminação. Então traz bastante iluminação para dentro desse ambiente, essa janela, sem atrapalhar a iluminação para a TV. Ela é uma iluminação equilibrada, então não dá problema na hora de assistir televisão. Mas além dessa abertura, a gente também trouxe esta outra abertura aqui, essa outra possibilidade de iluminação nessa sala de TV. É um vidro fixo que vai ficar no topo da sala de TV e ele vai possibilitar mais iluminação. Hoje está fechado com alguns tapumes essa abertura aqui, por conta da chuva e como ainda não foi instalada as janelas, os vidros e as janelas, então tá fechado com tapume e acaba ficando um pouquinho mais escurinho o ambiente, mas derrubando esses tapumes aqui, a iluminação entra bem nesse espaço, com equilíbrio, como a gente comentou, sem deixar tão claro, mas deixando aconchegante também o espaço por ser uma sala de TV. Outro ponto interessante dessa parte social é a questão das alturas. Então vocês podem ver que aqui a gente tem um pé direito duplo na sala de TV. Ali na frente a gente vai ter um aparador também, a gente vai fazer alguns detalhes. Mas aqui o pé direito duplo, a parte interessante desse pé direito duplo é justamente já que era um espaço que não iam ter tantas janelas, a gente trouxe o pé direito mais alto para ser um espaço mais ventilado e o mais iluminado possível. Quanto mais alto, mais a gente consegue trazer essas possibilidades. Porém, a gente não continuou esse pé direito duplo na cozinha, na parte da cozinha, por um motivo específico. O que acontece? O pé direito duplo para a sala de TV era muito interessante. Para a cozinha, nem tanto, porque a gente tem os armários que vão ser instalados nessa cozinha. Então, se a gente faz um pé direito muito alto para a parte da cozinha, a gente fica com armários muito altos que fica um acesso não tão confortável no momento do uso. Então a gente fez esse desnivelamento aqui desses dois ambientes para trazer uma estética e também para trazer a possibilidade de ser mais confortável para o uso dos armários. Bom, e continuando essa casa, vamos voltar lá para a parte da frente, para a parte do ateliê. Vou levar vocês para lá agora para vocês entenderem quais são os caminhos que a gente faz para chegar até lá. Então, saindo aqui da cozinha, a gente vem para esse corredor onde nos traz para o lavabo. Esse lavabo, a gente não gostaria de ter janela na garagem, indicado para o lado da garagem, então a gente trouxe com solução de domos mesmo. Então traz a iluminação, traz a ventilação. É um lavabo, então é tranquilo quanto a isso, acaba ficando confortável, então é bem usual e bem possível também. Um detalhe interessante sobre questão de acabamento, de como está funcionando a dinâmica da obra, vocês podem perceber que todas as paredes elas estão com uma primeira demão de tinta já, massa corrida e uma primeira demão de tinta. No lavabo não temos isso, por um motivo específico. O vidro ainda não foi instalado ali. Então a gente está com esse lavabo totalmente aberto. Então se a gente faz a massa corrida nessas paredes e chove, que a gente está inclusive nos dias chuvosos, se chover aqui, a gente vai amarelar a massa corrida e aí vai ser um problema para resolver depois. Então, esse banheiro, enquanto não entrar, esse lavabo, enquanto não entrar o vidro, ele vai permanecer assim por um tempinho. Saindo desse lavabo, continuando aqui o nosso corredor, ao lado direito a gente tem a área de serviço e aqui na continuação a gente volta para o ateliê. Vamos falar um pouquinho sobre a área de serviço. Aqui na área de serviço, a gente tem a mesma questão da cozinha, que é a questão dos revestimentos. Então vocês podem perceber que tem umas faixas sem
massa corrida e sem tinta, proposital, porque aqui vão ser instalados os revestimentos. Então aqui vai ficar máquina de lavar, tanquinho, um armário torre e aqui vai ficar o nosso tanque. A dinâmica dessa forma funcionava muito bem para cliente, então a gente estruturou dessa forma mesmo. Uma curiosidade interessante dessa casa e dessa área de serviço é a questão do corredor. Por conta do tamanho dos ambientes e das solicitações de necessidade dos clientes nessa casa, a gente entende que é interessante ter um corredor na casa, principalmente às vezes você vai sair com lixo, você vai sair com alguma coisa, é importante ter um segundo acesso. A gente não gostaria que a casa tivesse apenas um acesso, que é o acesso principal da casa. A gente queria ter um corredor. Por conta dessas limitações, a gente optou pelo seguinte: a gente criou um corredor, existe o corredor, que é onde vai ser inclusive o varal da casa, existe um corredor, mas para chegar na rua, a gente não conseguiu fugir muito de passar por um ambiente, então a gente priorizou passar pela área de serviço. Por si só, o nome já diz. É uma área de serviço, então é uma área de circulação de serviço mesmo. Então, por isso que a gente não viu problema e funcionou super bem. Para o cliente funcionou também. Para nossa análise técnica também, a gente entendeu que funciona muito bem, que é essa passagem de serviço pela área de serviço. Então, aqui a gente tem o corredor da casa e esse corredor dá acesso à frente da casa, aqui pela área de serviço. E um ponto importante também desse espaço é que a gente, via de praxe sempre, a gente tem a abertura das portas para dentro do ambiente. Neste caso, a gente criou a abertura da porta para fora do ambiente, porque assim ela não invade aqui o espaço de dentro do ambiente, não atrapalha, e por ser também um espaço de serviço, tá dando direto para um corredor, não atrapalha a circulação do espaço, porque é um corredor mesmo. Então, a gente vai abrir essas portas pro lado de fora. E agora a gente vai fazer um outro caminho, tá? A gente não vai voltar por onde a gente veio. A gente vai voltar para dentro da casa pelo corredor de acesso. Então aqui é o corredor, onde vai ser o varal da casa. E esse corredor dá acesso à sala de jantar. Aqui é a nossa sala de jantar, que é um conjunto aqui com toda a parte social, cozinha gourmet, sala de TV. Então aqui é a nossa sala de jantar. Criamos nessa sala de jantar um nicho que vai ser depois revestido, com MDF, enfim, todos os detalhes, mas a gente criou um nicho decorativo para cliente. Então, no fundo da mesa de jantar dela, ela vai ter esse nicho decorativo, que ela consegue pôr alguns detalhes bem interessantes, além de ponto de TV também. Eles têm a possibilidade de pôr uma TV para essa mesa de jantar, apesar da TV principal da casa estar bem próximo também. Mas esses clientes gostam bastante de televisão, então a gente trouxe vários pontos de televisão para eles. E, além desses pontos, lógico, o nosso projeto ele é todo pensado, então a gente tem todos os detalhes, a gente tem os pontos de ar-condicionado, estão todos sempre muito bem pensados aqui no projeto geral dessa casa. E aí aqui, saindo para cá, a gente chega no quintal da casa. Aqui a gente vai ter uma porta bem grande de correr, que ela vai pegar até o teto, do chão ao teto, toda a lateral, então vocês conseguem perceber que a gente não tem nenhuma boneca, nenhuma bandeira, nada nesse vão aqui, porque vai ser uma porta bem grande mesmo. E uma curiosidade interessante, a gente já tá aqui com as soleiras dessa porta de correr. Então, aqui vocês conseguem perceber que a soleira, ela já vem com os seus recortes. Ela vem com esses recortes porque vai ser um trilho embutido. Dessa porta grande, a gente optou por fazer trilho embutido. A solução ideal e mais moderna, a gente trouxe aí a possibilidade de trilho embutido na soleira para essa grande porta de saída para o quintal da casa. Aqui no quintal da casa, a gente tá com essa visão aqui de obra, estamos com esses detalhezinhos aqui de obra, mas dá para já enxergar muito bem como vai se comportar o resultado final. Então aqui os clientes gostariam de ter um pouco de grama na casa, mas não uma quantidade excessiva, por conta de manutenção, enfim. Mas eles gostariam de ter jabuticabeira, gostaria de ter algumas plantinhas. Então por conta disso, a gente fez um pouco mais limitada a quantidade de grama e priorizou realmente ter essa parte mais concretada, porque para quando receber pessoas, conseguir pôr mesinhas, enfim, tá tudo nessa parte mais concretada. Uma curiosidade interessante dessa área, dessa casa, vocês podem perceber que a gente não tem ralo aqui em todo esse espaço, porque os ralos a gente vai executar eles em canaletas aqui em volta do jardim e acima dessas canaletas a gente vai pôr pedrinhas. Então o ralo vai ficar relativamente oculto, escondido, mas de uma forma um pouco mais natural.
Então a gente vai trazer, não vai ser um ralo oculto, que é o padrão que a gente tem usado bastante, mas aqui vai ser um ralo mais oculto na área verde, por graminhas, enfim. Bom, vamos voltar lá para dentro da casa agora para a gente continuar para o corredor do ambiente íntimo. Então, voltando aqui para a sala de TV, a gente começa a entrar para o corredor. A ideia aqui desse ambiente é a gente realizar aqui um fechamento com algumas ripinhas de madeira para não escurecer tanto esse corredor e também um fechamento de porta de MDF depois aqui correndo para o lado de lá. Mas nesse primeiro momento aberto vai ficar mais fácil ainda para vocês conseguirem entender a ideia. Então aqui, entrando para esse corredor, a gente tem esse dente. Esse dente, ele existe exatamente para a gente encaixar aqui uma mesa. O proprietário dessa casa, ele não trabalha em casa, mas ele usa, ele tem os documentos, ele tem o computador, enfim. Então a gente vai instalar esses equipamentos aqui. A ideia é que ele não fique isolado num ambiente, como é um uso esporádico, ele não precisa ficar isolado num ambiente. Então a gente não tinha necessidade de fazer um escritório específico para ele, não existia essa necessidade. E aí, para ele poder continuar com a dinâmica da casa, a gente resolveu pôr essa mesa nesse espaço mesmo. Que aí, conforme ele está usando aqui, ele consegue ainda ter uma dinâmica do que está acontecendo na sala de TV, ele consegue ter esse uso enquanto participa ainda da vida da casa. Então aqui a gente vai encaixar uma mesa de apoio e vindo para cá, aí começa a parte íntima da casa. Então esse corredor dá acesso aos 3 quartos. Era uma solicitação bem importante pro casal que tivessem 3 quartos. Um quarto é a suíte master e os outros 2 quartos são quartos de hóspedes. Eles têm filhos, mas os filhos não moram com eles, então eles fizeram questão de manter 2 quartos para os 2 filhos, mas vai se tornar um quarto de hóspede, principalmente para a família que mora fora, os filhos moram na mesma cidade, então acaba que não vai ter uso tanto dos filhos, mas vai ter bastante uso pela família que mora fora, mora em outra cidade, então acaba vindo e se torna um quarto de hóspede para eles. A prioridade da casa deles era realmente a acessibilidade, por ter familiares que precisam desse uso também mais acessível, e por conta da dinâmica de planta e do resultado que a gente estava chegando na casa, a gente conseguiu fazer pelo menos um quarto, além da suíte, que é uma suíte acessível, a suíte master, a gente fez um dos quartos mais acessível. Mas esse daqui é o que não é tão acessível, mas ainda é um quarto bem confortável. Esse primeiro quarto aqui, então a gente entra por aqui e a gente tem esse quarto aqui. Ele funciona muito bem, uma cama de casal, um armário, televisão, então ele tem uma funcionalidade bem interessante, apesar de não ser efetivamente um quarto acessível. Uma curiosidade interessante desse quarto é que por conta da dinâmica geral que a gente estava chegando de resultado da planta da casa, a gente tinha um desafio que era conseguir pôr uma janela nesse quarto. Porque a janela desse quarto, pela volumetria que a gente estava chegando e que estava agradando os clientes, o volume desse quarto, ele tá bem alinhado, quase alinhado com a sala de jantar. Então a gente estava procurando o melhor caminho para pôr uma janela nesse quarto, para ele ter ventilação, para ele ter iluminação. E aí a melhor solução que a gente encontrou, como ele é um pouco deslocado da sala de jantar, a gente utilizou desse deslocamento da sala de jantar para fazer uma janela em fita. Acabou ficando uma janela bem grande, uma janela bem confortável, a gente usou ela no limite da altura também, para a gente poder ter uma iluminação, uma ventilação, funcionou super bem, ficou um quarto um pouquinho mais escuro, o que não é ruim, porque é um quarto bem aconchegante também, isso é bem interessante também de se ter essa dinâmica, então é um quarto que no dia a dia vai ser um quarto bem gostosinho, bem confortável, bem aconchegante, e é um quarto de hóspedes, não é um quarto de permanência diária, então funcionou super bem, os clientes ficaram muito satisfeitos com essa abertura, e a gente também ficou muito satisfeito com o resultado que a gente conseguiu chegar com essa abertura aqui. E aí, para atender a necessidade também desses clientes, eles gostariam muito que os 2 quartos tivessem banheiro. Então a gente trouxe, justamente por ser quartos de hóspedes, a gente trouxe essa solução da Demi Suite, que funciona super bem, especialmente por ser quarto de hóspedes. Então ficaria assim, passando por aqui, a gente chega no lavatório, então aqui vai ter uma bancada com a pia, um espelho bem legal aqui, uma iluminação legal. E pro lado de cá, a gente tem o banheiro,
Então, aqui é um banheiro que também ficou confortável, não é o banheiro principal acessível da casa, mas ficou um banheiro bem confortável. A gente vai priorizar aqui nesse banheiro o revestimento só dentro do box, pro lado de fora a gente vai deixar na pintura mesmo, o que é uma possibilidade bem interessante que a gente traz para o cliente, faz com que ele baixe custo, justamente por ser um banheiro para hóspede, então ele consegue abaixar o custo e também consegue trazer uma modernidade para o espaço, a gente consegue pintar uma cor especial, diferente aqui, essas paredes por fora do box. E saindo para cá, a gente dá acesso ao outro quarto, que tem acesso aí pelo lavatório e pelo corredor principal. Esse quarto é o quarto mais acessível que a gente tem também, além da suíte master. Então, nesse quarto, a gente tem uma porta bem grande, a gente tem um espaço bem confortável de circulação, a gente tem essa grande porta de saída para o quintal. A ideia dessa porta, principalmente nesse quarto aqui, é realmente para trazer essa praticidade numa necessidade acessível. Então, a pessoa que tiver a necessidade, de repente, um cadeirante, uma necessidade nesse sentido, já consegue sair para o quintal de forma muito prática e consegue chegar no quarto também pelo corredor, porque o corredor ele é bem acessível, ele tem dimensões acessíveis, mas consegue chegar também até pela sala de jantar. A cadeira consegue vir pela sala de jantar para o quarto, consegue vir pelo corredor, então a gente consegue ter essas possibilidades, essas infinitas possibilidades aqui para esse quarto. Voltando aqui para o corredor, a gente tem o acesso aqui na suíte master. E aí essa suíte ela é bem confortável, dentro das necessidades do cliente. O cliente gostaria de realmente não ficar, ao deitar na cama, não ficar muito próximo da TV, então a gente conseguiu isso, ele acaba tendo uma distância bem interessante. Todos os pontos foram analisados já, ponto de iluminação, ar-condicionado, enfim. E aqui é um quarto também bem acessível, com uma grande porta que também dá acesso para esse quintal da casa. A ideia aqui é, de frente para a saída da suíte master, é criar um pergolado, com vegetação, com móveis externos, enfim, todos os detalhes. O detalhe interessante dessa casa é que, por conta do desenho da casa, a gente foi criando-se algumas volumetrias externas. E isso conseguiu fazer com que o quarto do casal ficasse um pouco mais isolado, um pouco mais privativo, até de quem está sentado lá na sala de jantar. Então aqui, quem está deitado nessa mesa não consegue ser visto por quem está lá na sala de jantar. Mas a pessoa consegue ter todo acesso a esse quintal, que a gente vai deixar ele bem aconchegante, com vegetação, com móveis externos, enfim. E aí, vindo para cá, na continuidade aqui, a gente tem o closet. Então, é um closet bem confortável, a iluminação já está sendo feita, pensada nos armários que vão entrar aqui, então a gente vai ter um armário em L bem aqui, então a iluminação já fica deslocada, porque a gente precisa analisar, quando a gente faz um projeto também de pontos de iluminação, a gente precisa analisar o resultado dos móveis, do mobiliário, como que vai ser esses detalhes, porque nem sempre a iluminação centralizada no ambiente é o foco. Nesse caso aqui, como a gente vai ter um armário em L, se a gente fizesse a iluminação centralizada, no momento que o armário entrasse, a iluminação ia ficar descentralizada do vão que a gente ia ter de teto. Então aqui é importante a gente já ir pensando nesse tipo de detalhe. E aí aqui a gente entra para o banheiro da suíte. É um banheiro bem acessível, uma porta bem grande. E aí aqui um banheiro bem confortável também, numa necessidade também de um cadeirante. A gente consegue utilizar esse banheiro de forma muito confortável. Observação interessante desse banheiro também é que a gente também trabalhou com domos aqui, além da janela dentro do box, né? A gente tem a possibilidade do domos aqui. Então é legal que toma banho olhando ali as estrelas. Vocês podem ter percebido que neste banheiro e no outro banheiro a gente não tem ainda forro. E tem um motivo muito importante. Essa casa, ela não tem telha, é uma laje impermeabilizada. Por conta disso, toda a parte hidráulica da casa, ela tem que ser feita por baixo da laje. Então, vocês podem notar que tá tudo aqui, ó. Toda a parte hidráulica, ela tá visível aqui. E ela está, sim, em alguns ambientes, porque essa água teve que ir até lá, ou a cozinha, enfim. Só que tudo já tá muito bem escondido, porque a gente tá com forro na maioria da casa. Em toda a parte da casa aí a gente já tá com forro, essa hidráulica já tá toda escondida. Aqui, a gente ainda tá sem forro, ainda tá visível essa parte hidráulica. Por quê? Porque a ideia aqui, e aí entra alguns detalhes técnicos
da execução da obra, né? A ideia aqui é primeiro instalar o revestimento na parede. Depois que instalar o revestimento, o forro vai vir acabando devidamente alinhado no revestimento. Então, logo essa hidráulica vai ficar escondida, mas enquanto a gente não instalar o revestimento da parede, a gente vai ficar com essa hidráulica visível aqui ainda, e aí logo o forro vem e esconde tudo isso. E assim a gente conclui o vídeo dessa casa muito especial pra gente, de um casal muito importante. E vocês puderam conhecer todos os detalhes do que a gente pensou. Foi um projeto muito bem pensado, muito bem cuidado, analisado. E se você quer ter um projeto muito bem analisado pela ASO, assim como essa casa, entre em contato com a gente, se inscreva no canal para continuar acompanhando tudo que a gente tem aí para trazer para vocês.